Fala, meu aluno, tudo beleza, tudo tranquilidade? Que fala é o professor Telmo, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos de propriedades de razão e proporção. Eu vou mostrar a vocês aqui, galera, muitas propriedades. Vou começar com 3 propriedades e depois eu vou mostrar todas as propriedades que a gente pode usar para resolver exercícios que envolvem proporção, certo? Vem comigo então? Vamos nessa, galera! Propriedades. Em toda proporção de termos não nulos, permutando os extremos ou permutando os meios, obtém-se uma nova proporção. Pergunta: você entendeu a frase? O que ele quer dizer com isso? Em toda proporção de termos não nulos, permutando os extremos ou permutando os meios, obtém-se uma nova proporção. Vamos lá, presta atenção aqui. Quem são os extremos mesmo? Aqui, ó, A e D são os extremos. A aula anterior eu expliquei isso aqui direitinho para vocês, ó. A e D são os extremos. O que é permutar? Permutar é trocar. Então, se eu fizer a troca dos extremos, vamos ter o quê? Uma nova proporção. O que quer dizer isso? O sinal de igual, ele vai se manter. Quer ver? Se eu trocando, olha lá. Eu pego o D e passo para o lugar do A. E no lugar do A, eu vou colocar... No lugar do A, eu coloco o D. E no lugar do D, eu coloco o A. Eu permutei os extremos. E eu tenho o quê? Uma nova igualdade aqui, ó. Continua proporção. Proporção é essa igualdade, ela continua. Ah, professor, mas se você dividir A por B, você vai achar um outro valor. Isso é verdade. Se eu dividir A por B, eu vou achar um valor que é C dividido por D. Agora, não vai ser o mesmo, A dividido por B, não vai ser o mesmo que D dividido por B. Porém, e não é isso que ele quer. Não é a constante da divisão, da razão. Ele quer a proporção. O sinal de igual se mantenha. O sinal de igual se mantém quando que eu permuto o quê? Os extremos. Olha que legal, né? Não só os extremos, se eu permutar os meios. Lembra da aula anterior, eu falei que aqui seria o quê? O meio. Aqui, ó, C e B. Se eu permutar o meio, também eu vou ter uma nova proporção. Vê aqui, no lugar do C eu coloquei o B e no lugar do B eu botei o C. Então essa permutação obtém-se uma nova proporção. O sinal de igual se mantém, eu trocando de posição esses dois termos. Beleza, gente? Legal com a primeira propriedade? Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui. Vamos ver a prova disso. Tem como provar? Tem. Eu pegando D sobre A, certo? E multiplicando aqui, ó. Tenho A sobre B, é igual a B sobre C. Eu vou multiplicar por D sobre A. Vamos ver como vai ficar? Tá aqui nossa proporção. Eu multiplico a fração em cima e embaixo, ou a razão em cima e embaixo. Repare que o A vai cortar com A. E do outro lado o D corta com D. Olha só, nós temos essa nova proporção. Continua o sinal de igual. A mesma coisa agora se eu multiplicar, gente, por B sobre C. Ok? Se eu multiplicar por B sobre C, olha só que eu vou ter. Multiplicando em cima e embaixo, ok? Eu vou cortar o B com outro B aqui e o C com outro C. E aí eu continuo tendo a proporção. Bacana. Está provado aqui essa propriedade. Agora, gente, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui 2 sobre 8, certo? 2 oitavos e 4/16 avos. Eu vou permutar isso daqui. Vamos ver como que fica? No lugar, olha só, o 16 passou para cá e o 2 para lá. Repare que aqui, ó, continua a proporção. Pega assim, ó, 16 dividido por 8, dá 2. Não dá? Aqui, 4 dividido por 2, dá 2. Então, a proporção manteve, cara. Manteve. Bom, repare que em cima, se você também fizer a divisão, simplifica aqui, ó, dá 1 sobre 4, divide isso daqui, dá o quê? 0,25. Aqui dá 1 sobre 4, também dá 0,25. Repare que a divisão, se você fizer, ela
dá 0,25. Já aqui com a permutação, aqui já dá 2. Então você pode ver que a constante da divisão ela muda. Porém a proporção continua. O sinal de igual se mantém. Repare agora, vamos trocar. Aqui nós trocamos os extremos da primeira. Agora vamos trocar o meio. Repare que vai ficar 2 sobre 4. E aqui 8 sobre 16. Dá para simplificar? Dá 1 sobre 2. Aqui dá 1 sobre 2. Que dá 0,5 de um lado e 0,5 do outro. Vê que continua proporcional? Então, galera, continua proporcional. Basta você dividir que você vai ver que os dois lados se mantêm. A igualdade continua. Beleza? Então vamos lá, vamos para outra propriedade. Olha, eu falei com vocês que eu ia mostrar várias propriedades para vocês aqui. E vocês, depois que entender essa propriedade, vai ficar muito mais fácil resolver exercício, certo? Em toda proporção de termos não nulos, né? Invertendo ambos os membros, obtém-se uma nova proporção. Invertendo ambos os membros. O que quer dizer isso? Vamos lá. Temos aqui, certo? A sobre B, C sobre D. A está para B, assim como C está para D. Não é isso? Eu vou inverter ambos. O que quer dizer inverter ambos? Eu vou botar o B em cima e o A embaixo. E o D vai para cima, certo? E o C vai para baixo. Olha que legal. Eu fiz a inversão. E quando eu faço essa inversão, o que acontece? Continua a proporção. O sinal de igual mantém-se. Ele continua, ter uma nova proporção, quer dizer o quê? O sinal de igual continua aqui. Não mudou o sinal de igual. Olha que bacana, né? Essa aqui é a nossa segunda propriedade, gente. Vamos ver ela então? Eu tenho 5 sobre 3, do outro lado é 10 sobre 6. Eu vou inverter. E olha só, se você pegar a calculadora agora e bater e dividir, você vai achar o mesmo valor para os dois lados. Ela continua a mesma coisa. Ou você simplifica esse cara aqui, né? Divide ele por 2, certo? Dá 3, divide por 2, dá 5. Olha, 3 sobre 5 continua, gente. Olha só que bacana, né? Essa propriedade. Muito legal, muito legal. Vamos lá. Terceira propriedade. Eu falei com vocês, vamos lá. Hoje eu vou mostrar 3 propriedades, depois eu mostro a quarta e a quinta para vocês, certo? Toda proporção, adicionando cada antecedente ao seu respectivo consequente, obtém-se uma nova proporção. E agora, hein? Conseguiu entender? Vamos ler de novo. Em toda proporção, adicionando o antecedente ao respectivo consequente, obtém-se uma nova proporção. Você lembra das aulas anteriores que eu falei antecedente, consequente? Eu falei que nós temos os termos, tá vendo? A e B são os termos, sendo que A é o antecedente e o B é o consequente. Por isso que eu falei com vocês, guardem isso na primeira aula de razão, guardem isso aqui que vai ser muito útil lá na frente. Porque quando a hora que você for fazer exercício e tiver aparecer esse nome antecedente e consequente, você saber quem é quem. Então, A e B são o quê? Termos. A, antecedente. B, consequente. E aí o texto fala aqui, em toda proporção, adicionando cada antecedente ao seu respectivo consequente, obtém-se uma nova proporção. Então, vamos lá. Temos aqui uma proporção e eu vou adicionar quem? Eu vou adicionar o consequente ao antecedente. Eu vou pegar o B e vou somar com A. Eu vou pegar o D e vou somar com C. Eu vou pegar o consequente que está embaixo, certo? E vou somar com o cara de cima. É isso. E quando eu faço isso, o sinal de igual mantém-se. Temos uma nova proporção. O sinal de igual aqui continua, gente. É essa propriedade. Olha como é bacana, né? Se eu fizer isso, pegar o de baixo e somar com o de cima, o sinal de igual mantém. Temos uma nova proporção. Simples assim. Vamos ver como que aplica isso, gente? Então, vamos ver isso aqui agora aplicado no dia a dia. Exercício 1. Com 47,6 kg de ferro, moldaram-se 2 esferas maciças
tais que a razão entre suas massas é 3/4, ok? Qual é a massa da esfera maior em quilogramas? Bom, vamos lá, vamos montar a linha de raciocínio aqui. Ele pegou uma massa de 47,6, certo? E fez duas esferas, moldou duas esferas, fez uma esfera maior e uma esfera menor. Porque a razão entre elas é o quê? 3/4, não é isso? Então, eu sei que se ele pegou a massa menor e a massa maior, dividido, vai ficar desse jeito. A massa maior tem que ficar embaixo, né? Se é 3/4. Então, ele pegou a razão entre as massas. Então, a massa menor e a massa maior vai dar o quê? 3/4 que ele está falando aqui. E eu sei também que eu somar as duas massas, porque ele pegou o total da massa. A total da massa é 47,6. Se eu somar as duas massas, tem que dar 47,6 para fazer as duas esferas. Bom, isso eu tirei do texto. Isso aqui você tem que saber tirar. Foi dado, então você faz, coloca no cantinho. Agora você vai aplicar aquela propriedade, a propriedade 3 que eu falei com vocês. Eu vou pegar isso daqui, ó. Eu tenho essa proporção. Que tal eu adicionar aqui o de baixo e somar com o de cima? Vou pegar o consequente e vou somar com o antecedente. Então vamos lá. Eu vou pegar a massa maior e vou somar com a massa menor de cima. Ok? Eu vou pegar o 4 e vou somar com 3. Eu vou pegar o consequente e vou somar com o antecedente. Não é isso a propriedade que diz? Então, fazendo isso, gente, olha como vai ficar. Aqui vai ficar massa menor, mais massa maior, dividido pela massa maior. E aqui eu vou somar 3 mais 4 dá 7. Aí você fala, poxa, mas o que eu faço com isso? Repare que agora eu tenho a soma das massas. E a massa menor com a massa maior. Eu sei que a soma das massas dá quanto, gente? Olha aqui, ó. A soma das massas, 47,6. Se eu tenho a soma das massas, eu posso substituir ali, não é? No lugar da mzinho e mais mzão, eu posso colocar 47,6. Olha que bacana. E aí agora só tem uma variável para a gente descobrir, que é a massa maior que ele deseja. Olha que bacana, né? Então, galera, multiplica em cruz, 4 vezes 47,6, ok? E mzão vezes 7. O 7, vou multiplicar isso daqui, que vai dar 190,4, é igual a 7 vezes m, beleza? O 7 está multiplicando, passa para lá, dividindo, ok? Então, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter, fazendo essa divisão, 27,2 quilogramas. Então, tá aí. Essa aí é a resposta do exercício 1. A massa da esfera maior é de quanto? 27,2 quilogramas. Se eu quisesse achar a menor, basta eu pegar esse valor aqui e substituir aqui nessa questão, certo? Eu podia pegar aqui e substituir. E acho a massa menor. Mas ele não quer, ele só pediu aqui a esfera. Qual é a massa da esfera maior? Então, correu para o abraço. Vamos ver outra agora? Nessa outra agora, o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo agora, no finalzinho, certo? E vai tentar fazer. Tenta, pausa o vídeo agora. Clica aí na pausa, pega o lápis, faz rapidão aí e vem comigo conferir o resultado, certo? A soma de dois números é 42 e a razão entre eles é 2/5. Quais são esses números? Bom, razão entre eles, eu não sei quais são esses dois números, eu vou chamar de x e y. A razão de x e y, certo? Vai ser 2/5, ok? 2 sobre 5, beleza? E a soma desses dois números tem que dar 42. Olha como é interessante você resolver exercício assim, né? Professor, eu aprendi a resolver isso por sistema, tal. Pode até ser, mas aqui o processo eu acredito que vai ser muito mais rápido, tá? Então vamos lá. Então eu posso fazer o seguinte, aplicando a propriedade 3 que eu falei com vocês, ok? Vou somar o consequente ao antecedente, certo? Vou pegar o y e vou somar com x, e vou pegar o 5 e vou somar com 2. Fazendo isso, eu vou ter 7 sobre 5. Bom, conseguimos aqui em cima, fazendo isso,
x mais y. X mais y eu sei que é 42. Olha como se repete, né? X mais y é 42. Eu vou substituir no lugar aqui, ó, o 42 sobre y. Certo? Por que x mais y não é 42? Eu vou pegar 42 e colocar aqui. E agora só temos a variável y para calcular. Multiplico em cruz, né? Ou seja, eu vou multiplicar os extremos pelos meios também, né? Então, vou multiplicar y vezes x, ou y vezes 7, certo? E 5 vezes 42. O 7, ele está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Por quê? Olha só, 42 dividido por 7 dá quanto, gente? Dá 6, não é isso? 6 vezes 5, 30. Então, a gente já acha o valor de y sem fazer muita conta. Por isso que eu botei desse jeito aqui para vocês observarem. 42 dividido por 7 dá 6. 6 vezes 5, 30. Beleza. Agora, ele achamos um valor. Ele quer os dois, gente. Para descobrir o outro, eu vou pegar o 30 e vou substituir aqui, ó, no lugar do y. Beleza? Então, nós temos 30x mais 30 igual a 42. Passo para o outro lado, ele vai ficar negativo. Somo com 42, eu vou ter o quê? 12. Subtrai e dá o sinal do número maior, né? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Então, nós temos aqui x igual a 12. Logo, a resposta aqui são o quê? 12 e 30 são os dois números que ele pede. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Nossa próxima aula eu vou ensinar mais uma propriedade e depois outra aula mais outra propriedade, certo? A gente fechar essa parte de propriedades e ir diretamente em grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Coloca aí seu comentário no vídeo, certo? O que você achou dessa aula, se você entendeu, não entendeu. E grande abraço. Valeu!